Doutora Márcia Rabelo Sandes, promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Criança e também do Adolescente. Deixa eu até botar o óculos, doutora, porque eu não enxergo muito. Péssimo. Sem óculos, deixa eu botar. Então, doutora Márcia, eu vou logo para uma pergunta que está me assustando muito. Não só essa história do Henry, lá no Rio de Janeiro, né? Com aquele canalha, desculpe, daquele vereador, com aquela mulher. Fizeram e aconteceram com o menino, coitado. Imagine. E ontem, eu vendo um canal, a Record Nacional, também um outro, não sei se a senhora tomou conhecimento, me esqueci o nome dele, o Gael. Gael, essa notícia está aí. A senhora tomou. Gael, de 3 anos de idade, a mãe matou de porrada. E num bairro nobre de São Paulo. Um bairro nobre de São Paulo, Rio de Janeiro. Bairro nobre do Rio de Janeiro. 2 pessoas num padrão de vida bem, né? E aí a gente pergunta se na periferia acontece aqui também. Qual a análise que a senhora faz desses 2 casos, hein, doutora Márcia Rabelo? Muito bom dia. Bom dia, Zé Eduardo. Consegue me ouvir bem? Esse microfone está um pouco baixinho. Perfeitamente. Muito bom. Então, um bom dia, obrigado por esse espaço para a gente tratar de um tema tão delicado, que é a violência contra a criança e adolescente. E já desejo meu bom dia também para todos que nos acompanham aqui no programa. Zé, esse assunto da violência contra a criança e adolescente é alarmante. E esse período da pandemia, com o isolamento social, as crianças e adolescentes longe daqueles que seriam as fontes principais de denúncia de maus tratos, professores, profissionais de saúde, com quem eles rotineiramente têm contato quando a gente está num ritmo normal de vida, de convivência social. Esse isolamento agravou demais a vulnerabilidade dessas crianças e adolescentes em todas as classes sociais. A gente, infelizmente, tem notícia desde as classes mais humildes às classes mais abastadas, de crianças vítimas de maus tratos, vítimas de violência, e que teria na pessoa que é o agressor o principal protetor e cuidador. Então, essa é a nossa dificuldade de fazer com que essas notícias cheguem a tempo de salvar a vida dessas crianças e adolescentes, cheguem ao conhecimento da polícia, do Ministério Público, para a adoção de uma medida de proteção. Né? Até antes mesmo da responsabilização, a nossa maior preocupação como promotores de justiça é proteger essas crianças e adolescentes, retirá-los dessa situação de risco que eles enfrentam muitas vezes em silêncio e sozinhos, solitários. Então, a análise que eu faço desses fatos, que isso acontece em qualquer época da vida, mas agora, no momento de pandemia, é um alerta para toda a sociedade do quanto nós precisamos nos unir para tornar mais transparente, mais acessível o socorro de crianças e adolescentes. Porque todos nós temos um dever pela Constituição de protegê-los. Então, aquele que toma conhecimento de violência contra criança e adolescente deve fazer com que esse fato chegue ao conhecimento da rede de proteção. Né? E isso que você traz já me remete à campanha que nós iniciamos hoje de combate à violência contra criança e adolescente, focada na violência sexual, porque o mês de maio é o mês de referência da violência sexual, em que nosso mote de campanha é exatamente lembrar a sociedade como o celular é um instrumento poderoso, não apenas para um bate-papo, ou para uma atualização de informação, ou conversa com família e amigos, mas também para fazer chegar ao conhecimento de autoridades violência contra criança e adolescente. São fatos gravíssimos, né? Tanto do Gael quanto do Carlos Henry, lá do Rio de Janeiro, e que vai ensejar, com certeza, a responsabilização, a apuração dos fatos, a responsabilização dos envolvidos. Espero que chegue realmente a uma condenação para que a gente não fique na impunidade do caso que deu origem ao dia 18 de maio, acontecido lá em 1973, o caso bárbaro também envolvendo uma criança de 8 anos, vítima de violência e depois assassinada, e que acabou não tendo a condenação dos seus agressores. Então é importante que o fato chegue ao conhecimento para que a gente possa responsabilizar os agressores e proteger crianças e adolescentes. Doutora Márcia, me parece que o áudio está um pouco... O áudio está bom, o áudio dela, Caetano? Então, ótimo. Eu estou entrevistando a doutora Márcia Rabelo Sandes, promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Criança e também do Adolescente. Eu te confesso que é uma das coisas que me deixa mais indignado no mundo, que eu chego a perder a cabeça, né? E perco a cabeça, assim, às vezes, é justamente quando eu vejo cenas de mãe espancando filho. Uma vez eu estava em um shopping aqui de Salvador, em uma loja muito interessante. A loja é uma mãe
eu volto a dizer, de um padrão de vida interessante. Por que eu questiono isso? Porque muita gente diz, isso acontece na periferia. Lê do engano. Isso é lê do engano. A gente precisa colocar essa campanha, doutora Márcia, da promotoria de Justiça e Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente. É importantíssimo. E as pessoas têm que entender que não é somente na periferia, não, gente. Eu entrei nessa loja, uma loja que a senhora também transita, nós aqui todos transitamos. Quando eu entrei na loja, ela não me viu, sabe? Aí tinha uma criancinha de 3 anos puxando a camisa dela e ela estava escolhendo alguma coisa, algum item da loja. Essa senhora, mas deu um tapa na cabeça dessa criança, que a criança caiu no chão. Doutora Márcia, eu saí e fui para dentro dela. E peguei a criança e abracei como se fosse minha e disse, você tá louca? Você é maluca? E ela deve ter seus 30 anos. O que é que você fez com a criança? Você tá maluca? Eu vou chamar agora o segurança. Mas eu te confesso que eu não sabia se eu chamava a segurança, se eu me metia, se o pai ia chegar e ia brigar comigo, o que eu faria naquele momento. Só que eu peguei a criança e disse, você tá bem? A criança com um vermelhão no pé, assim, do ouvido um pouco. E a criança berrava de dor. Ela fazia, essa criança tá me deixando maluca, com a chave de um carro, tipo um carro importado na mão. Ou seja, eu fiquei assim. Aí o que eu pergunto à senhora, o que é que a gente faz numa hora como essa? Me diga, a senhora que recebe tantas denúncias, eu não sei como a senhora tem estômago para conviver com esse tipo de problema, né? É difícil, Zé. Dói, difícil, viu? É uma violência que abala todos nós, né? Eu acho que assim é o extremo da demonstração de falta de humanidade, de amor ao próximo, quem se propõe a fazer uma violência contra uma criança e adolescente, né? Seres indefesos, e muitas vezes ele se vale disso, o agressor, da pouca capacidade de resistência da vítima, seja pela pouca idade, pela compleição física, seja pelo próprio afeto que tem com aquela pessoa, com a situação de dependência da pessoa que é o agressor. Então é um ato realmente de covardia, de brutalidade, e que a sociedade precisa se unir para cada vez mais divulgar esses canais. Então, o que você menciona do que fazer, que canal de denúncia, né, nesse momento pode ser utilizado. E aí a vantagem de todos eles que eu vou mencionar aqui seriam acessíveis pelo celular. Então, de onde a pessoa estiver, a pessoa pode fazer de forma anônima ou de forma identificada uma comunicação, seja para o Disque 100, que é um canal nacional que é mantido pela Ouvidoria Nacional, a Ouvidoria recebe, distribui para o órgão competente, seja aqui para perto da gente, o Ministério Público, através do Fale Conosco, no site do MP, a gente tem um canal de acesso para denúncias, né, que qualquer cidadão pode acessar e denuncia em qualquer área. Eu estou mencionando aqui a área da infância e juventude, da violência contra criança e adolescente, mas temos em todas as áreas de violações, temos ali o acesso assegurado ao Ministério Público. Recentemente abrimos um canal no TikTok, exatamente para ocupar uma plataforma que tem um alcance enorme entre adolescentes e que a gente tem que ocupar esses espaços onde os adolescentes estão para fazer chegar a eles o conhecimento de canais de denúncia, canais de acesso. Então, temos helpline da Cefernet, temos o canal do TikTok do Ministério Público, o Instagram do Ministério Público, o Fale Conosco no nosso site, o Disque 100 Nacional, temos um canal agora de WhatsApp vinculado ao Disque 100, também da Ouvidoria Nacional, é um telefone de Brasília, né? 61, código 96565-5008. Então, através de mensagem de texto, pode também se encaminhar, anexando, inclusive, vídeos, fotos. Se a pessoa está com o celular e consegue registrar o momento da agressão, pode anexar ali pelo WhatsApp, encaminhar para a Ouvidoria Nacional. E fora os canais da própria Delegacia de Polícia, a DERCA, que é a Delegacia Especializada de Criança e Adolescente. Todos esses que eu mencionei, né, inclusive Unicef, Instituto Aliança, Plan International, estão apoiando o Ministério Público nessa campanha que nós estamos lançando hoje. Hoje é o dia do lançamento da nossa campanha, em referência ao 18 de maio, que é o Dia Nacional do Combate à Violência Sexual. Todos esses canais vão ser amplamente divulgados por todas as redes sociais do Ministério Público e de todos os parceiros. E contaremos esse ano com uma participação voluntária de influências digitais, tanto jovens quanto adolescentes que estão na plataforma e que voluntariamente aceitaram emprestar sua imagem, seu alcance, para divulgar a campanha contra a violência sexual de crianças e adolescentes. Então, nós estaremos também no TikTok, através desses influencers e nas suas redes, né, para que possam divulgar todos esses canais
de comunicação e de denúncia. Então, muito importante esse espaço aqui que nós estamos ocupando para ajudar a chegar também a tantos que nos acompanham aqui. A Rádio Metrópole também tem um alcance, uma audiência incrível, e é importante que chegue a essas pessoas que nos ouvem aqui a importância de ter mais acesso, mais atenção a esses canais de denúncia e utilizá-los, porque às vezes nós somos a voz dessa criança vítima, porque o agressor era a pessoa que ele poderia contar para protegê-lo. E a pessoa que deveria cuidar está agredindo. Então, se nós não nos mobilizarmos enquanto sociedade, no entendimento que nós devemos proteger nossas crianças e adolescentes, a gente lava as mãos e deixa cada vez eles mais expostos à violência. E a senhora é a grande garota propaganda para divulgar tudo isso, né? Porque mais do que ninguém conhece tudo que está acontecendo, vive isso de perto. Nós temos aqui números impressionantes, né? São 23.351 denúncias de violência sexual, onde você aí insere o estupro, abuso, assédio, exploração, um aumento de 23,4% em relação aos 18.911 registros de 2019. A maioria dos casos, 12.523, 53% aconteceu na casa da vítima e do suspeito. O que eu pergunto agora, essa pandemia, doutora Márcia, essa pandemia piorou geral a situação? Olha, o que nós temos aqui, os números até me surpreenderam, a gente aguardava a divulgação dos números 2020, né, que são sempre divulgados pelo Disque 100 no ano seguinte, então agora estão saindo os dados 2020, nós esperávamos até uma diminuição no número por conta da subnotificação, né, do subregistro de ocorrências, imaginando exatamente a potencialização dessas violências dentro dos ambientes domésticos, sem ter como chegar ao conhecimento das autoridades, mas fomos surpreendidos que o número, mesmo com toda a dificuldade da pandemia, com todo o isolamento social, o número cresceu em relação a 2020, né, agora o dado divulgado em 2021, e anos anteriores. Então, a gente, infelizmente, Zé, tem a cada ano um aumento do número de violências contra crianças e adolescentes. Tanto se você fizer o recorte da violência sexual, como se você considerar todas as modalidades de violência contra criança e adolescente, são sempre números alarmantes. E quando a gente verifica o que esse número representa no cenário nacional, porque eu disse que SEM é um canal nacional de recebimento, a Bahia está sempre figurando ali em quarto lugar, perdendo para São Paulo, Rio e Minas, mas sempre numa posição alta, né, de destaque, infelizmente, de destaque no número de violências contra criança e adolescente. Então, é um dado alarmante e, sem dúvida, a pandemia agrava na medida em que distancia a vítima do convívio social. E os números demonstraram isso. O que é mais impressionante, os números, mesmo com toda a dificuldade, os números ainda demonstram o crescimento da violência. E imagino, né, com base em todos os registros que a gente ouve, inclusive de profissionais de saúde que recebem seus consultórios ou até atendem de forma remota crianças e adolescentes com transtornos e síndromes que deixam a transparecer ali, estarem sendo vítimas, né, de bullying, de violência, violência psicológica também, eles mostram para a gente que esse número cresceu sim durante a pandemia, né? Motivado por várias razões, que não só a agressão direta de familiares, também às vezes a própria agressão vinda do meio social, da internet, que hoje é fonte de lazer, de convívio de um adolescente numa pandemia, são as redes sociais. Então a gente ainda tem um aumento grande também de ocorrências dentro do espaço cibernético. Isso tudo afetando a saúde, né, o emocional, o psicológico de crianças e adolescentes. Então, infelizmente, a constatação é essa. Aumentou, sim, na pandemia, os números provam isso, e mesmo assim, o que nós, operadores do direito, acreditamos que está acontecendo é ainda uma subnotificação. A ocorrência ainda deve ser muito maior do que o que os números estão trazendo para a gente. Não poderia deixar de fazer a última pergunta à doutora Márcia Rabelo Santos, promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Criança e também do Adolescente. Aquele episódio, doutora Márcia, que aconteceu no Salvador Shopping, onde adolescentes entraram, enfim, a senhora sabe de todo o enredo aí. Adolescentes entraram, criou-se um pânico lá dentro, briga de adolescentes, corre-corre em geral, os seguranças não sabem o que fazer, porque eles se segurar, o Ministério Público, a Justiça, como agir nesse momento? Eu soube que vocês sentaram, né, com o pessoal do shopping para ver de que forma agiria nesse momento. E qual é a solução para aquilo, hein, doutora?
Difícil, hein? Sim, Zé, esse fato ele não é novo, né? Já aconteceu há um tempo atrás algumas situações dentro de outros shoppings também, daqui da cidade, e nós fomos procurados, inclusive, pelos shoppings, buscando uma parceria com a rede de proteção da criança e adolescente para serem orientados a como agir, exatamente para evitar a incidência de uma abordagem indevida a uma criança e adolescente. Nesse episódio específico, nós tivemos tanto adolescentes quanto adultos envolvidos, né, jovens, que já eram maior de idade, estavam ali envolvidos num tumulto generalizado que causaram, inclusive, com lesões corporais, com danos ao patrimônio. A parte que envolve os adolescentes está sendo objeto de apuração na vara da área infracional, né? O promotor de justiça responsável recentemente fez a oitiva dos adolescentes e responsáveis legais envolvidos no fato, e o que os shoppings estão sendo orientados, que está sendo construído junto com toda a rede de proteção, é exatamente distinguir o trato de proteção à criança e adolescente e a busca por uma responsabilização do adolescente que se envolve em ato infracional. Que isso é importante que a sociedade saiba, que um adolescente, ou seja, aquele que tem mais de 12 anos e menos de 18, que pratica um ato ilícito, ele não fica impune. A justiça protege a criança e adolescente e protege também o adolescente infrator, mas não no sentido de deixá-lo sem sofrer a consequência do erro praticado. É apenas para que ele seja submetido a um sistema próprio de apuração da sua responsabilidade, com aplicações próprias de medidas que vão responsabilizá-lo pelo erro praticado. Então, os shoppings eles foram orientados através de um GT, que é o chamado GT Shopping Centers, criado dentro do CMDCA de Salvador, com a participação de vários órgãos da rede, tem Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública, a Secretaria de Assistência Social, da Proteção da Criança e do Adolescente, então todos os envolvidos da rede de proteção para a criação de fluxos que devem ser seguidos pelos shoppings, no caso de identificar violência contra a criança ou violência praticada pela criança ou adolescente, porque nós temos os dois lados da moeda, né? Por outro lado, tivemos também casos de crianças e adolescentes encontradas em shopping em atividade de mendicância, pedindo dinheiro, sendo colocado para ser explorado, usam muito a mão de obra da criança e do adolescente para sentimentalizar a pessoa, né? E usam para vender doce, para pedir esmola. Sabemos de toda a situação, a crítica, né, econômica e social que o nosso país enfrenta, e a nossa cidade também, mas você transferir a responsabilidade da pobreza para uma criança e adolescente, colocando muitas vezes ela em situação de risco, isso também é uma violação que precisa ser enfrentada, e que os shoppings vivem também essa realidade. Crianças que circulam e adolescentes desacompanhados de responsáveis legais e envolvidos em situação de mendicância, trabalho infantil e em atos infracionais. Então, são situações distintas, cada uma tem o seu fluxo, e todas devem ter sempre a participação da rede de proteção para cuidar desse adolescente, tirá-lo dessa situação de risco. Quanto aos adolescentes envolvidos, o fato está sendo apurado pelo colega Pedro Castro, promotor de justiça, que está atuando na área infracional. Doutora Márcia, muito obrigado de verdade. O microfone aqui da Metrópole está aberto para vocês, na hora que vocês quiserem. Me disponho também no site Metro 1, que é aqui da casa, tá? O BNews também, que é um site que está à disposição, e na Record também está à disposição de todos vocês aí da área, porque é importantíssima essa campanha. Vamos abraçar essa campanha. No que eu puder ajudar, estou aqui para ajudar, a senhora sabe disso, e agradecer também a Elane Varjão, assessora de comunicação do Ministério Público, que nos passou essa pauta tão importante. Muito obrigada, Zé. Eu que agradeço por você compartilhar com o Ministério Público esse espaço de audiência, e a nossa campanha está aí, entrando no ar, com todos os dados acessíveis para a população, para canais de denúncia. Espero contar aí com o apoio da Rádio Metrópole para fazer chegar esses números e essa campanha ao maior número de pessoas possível. Muito obrigada por esse espaço e um bom dia. Ok.